terra. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento, ou a promessa, que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente teria se deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse-lhe também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito poderoso tu tens feito entre nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes, e os chamaram a seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram por ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Amém? Uma história que começa ruim, mas termina maravilhosa. Eu sempre digo: é melhor você começar mal e terminar bem, do que você começar bem e terminar mal. O final é sempre mais importante do que o começo. Todos nós podemos começar mal uma caminhada, todos nós podemos começar mal um trajeto da nossa vida. O que vai definir verdadeiramente o sucesso é como nós vamos terminar. Então, tudo começa aqui nesse texto num tempo de fome, num tempo de dificuldade. E naquele período de fome que veio sobre a terra, Deus aparece para Isaque e diz: Isaque, é o seguinte, já houve esse tempo no passado, na época do seu pai Abraão, e agora está acontecendo novamente no seu tempo. Vai para Gerar. Gerar era a terra dos filisteus, era a terra do povo inimigo, mas Deus falou: vai para lá, vai para Gerar, e eu vou te sustentar lá, porque eu tenho uma promessa que eu fiz ao seu pai, e eu vou cumprir ela na sua vida. Amém? Tem coisas que Deus promete lá atrás, que Ele vai cumprir hoje. Amém, irmãos? Tem coisas que Ele prometeu lá atrás, e Ele começa a cumprir hoje no nosso presente. Esse Deus é assim.
ele se lembra das promessas que ele fez, ele se lembra dos juramentos que ele fez, e ele trabalha para cumprir esses juramentos, essas promessas na nossa vida, todos os dias. Havia ali um momento de aflição, havia ali um momento de prova que Isaac estava passando, mas no meio da prova havia um Deus disposto a cumprir promessas. E hoje talvez você esteja passando por algum tipo de prova. Existe aquela prova que ela é coletiva, existe aquela prova que ela é global, mas existe aquela prova que ela é só na sua vida, que ela é pessoal. Todo mundo tem dinheiro, menos você. Todo mundo tem marido, menos você. Todo mundo casou, menos você. Todo mundo está passando aquela situação de estar vendo a sua casa e olhar para todo mundo com saúde, mas na sua casa tem alguém enfermo. Às vezes a prova ela vem para você, às vezes a prova ela vem para uma multidão de pessoas, mas às vezes a prova ela é pessoal, ela vem no âmbito pessoal da nossa vida. Irmãos, mas nós não podemos esquecer que como crentes nós podemos enfrentar as provas de cabeça erguida, amém? Talvez você me pergunte, pastor, na prova, se eu estiver na prova, o que eu tenho que fazer? Isaac estava na prova, e o que ele fez? É interessante nós avaliarmos isso. Talvez você pergunte para mim, pastor, na prova, o que eu tenho que fazer? Na prova, apoie-se no Deus que cuida dos seus servos e das promessas que Ele faz, amém? Apoie-se no Deus que é fiel. Se existe, irmãos, uma qualidade que é irrefutável em Deus, é que Ele é fiel e todo-poderoso. Isso tem que trazer segurança ao teu coração. Você não serve a alguém que fala uma coisa e faz outra. É duro quando você tem uma relação com alguém e você não consegue confiar naquela pessoa, porque ela vive pisando na bola com você. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você tem uma relação com alguém, pode ser uma relação comercial, pode ser uma relação afetiva, enfim, não sei qual é o aspecto dessa relação, mas aquela pessoa, ela fala uma coisa e não faz, ela promete e não cumpre. Isso traz o que? Insegurança. Agora com Deus não é assim. Ele diz: eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para me arrepender. Então quando Deus fala, Ele faz. E ele começa falando com Isaac sobre a promessa. Isaac, está tudo feio à sua volta, a situação está difícil, mas olhe para a promessa, olhe para o que eu fiz na vida do seu pai. Lembre-se que ele passou por essa experiência no passado, e eu estive com ele, e eu dei a ele a vitória. Você está passando por isso hoje, ou seja, o que já aconteceu lá, está acontecendo hoje. Só que entenda uma coisa: se as coisas ruins que aconteceram no passado acontecem no presente, o Deus que atuou no passado dando vitória no passado também dá vitória no presente. O Deus que cuida das pessoas no passado também cuida no presente. O Deus que socorreu no passado, socorre no presente. O Deus que provê no passado, provê no presente. O Deus que está presente na vida daqueles que o buscam e esteve no passado, também está hoje. Então ele chama a atenção de Isaac para ele e para as suas promessas. E eu quero dizer para você, querido, em meio às suas provas existem promessas que Deus te deu. Eu fiz até uma relaçãozinha aqui. Você tem promessa de provisão de Deus. Provisão de Deus. Deus se interessa pelas suas necessidades. E lá em Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Deus está falando para você e para mim nessa noite? Se preocupe em me buscar, porque as coisas que você precisa para viver nessa terra, eu acrescentarei, eu darei. É promessa de Deus. Enquanto você está aqui orando, enquanto você está aqui buscando, não estou dizendo que você não vai trabalhar, que você não vai estudar. Não, Deus vai fazer tudo por mim. Agora eu vou ficar numa rede balançando e Deus vai me dar dinheiro. Não, você tem que fazer
aquilo que cabe a você fazer. A esperança que nós precisamos desenvolver não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa. O que é uma esperança ativa, pastor? É aquela esperança em que, enquanto você espera Deus fazer o que você não consegue fazer, você está fazendo o que cabe a você fazer. Amém? Porque ficar só esperando Deus fazer e não fazer nada que está no nosso alcance, isso não é esperança, isso é passividade. Deus não tem compromisso com quem é passivo. Deus tem compromisso com quem crê e trabalha, com quem crê e faz o que precisa ser feito, que está no alcance das suas mãos fazer. Então, se você tem que entrar às 6 horas da manhã no seu trabalho e sair 5 da tarde, você tem que ir lá e fazer isso. Você tem que ir lá, você tem que bater o ponto, você tem que passar por todo o processo que foi colocado na sua mão para ser feito através do seu esforço, através do seu trabalho. Agora, o que você não consegue fazer, está fora do seu alcance, aí Deus fala: agora é comigo, eu vou agir, eu vou estender a minha mão, eu vou fazer o que você não pode, Mas, Senhor, do que nós vamos viver aqui, Senhor e Anastácio? Faz sopa paraguaia. Mas, Senhor, não dá para mandar só o dinheiro, não, faz a sopa. Eu vou te ajudar, vou colocar um gostinho a mais nessa sopa, mas vai ter que ter sopa aí, né, irmão? Estou falando da irmã ali, do testemunho dela. Ela teve um período que ela teve que ir lá para Aquidauana cuidar da mãe e marido, né? Mãe e marido. Chegou lá e falou: mas Deus, e aí, como é que vão fazer sem dinheiro? Deus falou para ela: faz sopa paraguaia e vende. Cada assadeira que ela levava na rua, ela voltava com a assadeira vazia. Por quê? Porque Deus falou para ela fazer aquilo. Estava na prova, estava na dificuldade, mas ouviu a voz de Deus. Quero dizer para você, querido, na prova tem um Deus que fala com a gente. Na prova tem um Deus que fala com a gente, tem um Deus que orienta, tem um Deus que dá soluções, tem um Deus que dá estratégias para vencer. Esse Deus é um Deus que tem promessas. Ele também prometeu paz. Diz assim a palavra de Deus, que Deus se interessa por nós. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. João 10:10. Ele te promete vida abundante. Se Ele prometeu, é porque a sua vida será abundante. Mas você precisa crer, você precisa olhar para a promessa. Senhor, está difícil, mas o Senhor prometeu, eu creio na sua promessa. Ele também promete te dar sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Ele também te dá a certeza da vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2:25. E Ele ainda diz para mim e para você: essas coisas vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende, eu venci. O que o Senhor está prometendo para mim? Paz em meio às aflições. Vai ter aflição, mas vai ter paz. Você vai passar pelas aflições sentindo a minha paz. A paz que não vem do mundo, a paz que não vem das circunstâncias, a paz que vem de mim e da certeza que eu venci e você também vencerá. Pare de buscar paz aonde não tem. Pare de buscar paz na televisão, no dinheiro. Pare de buscar paz nas coisas e busque paz no príncipe da paz, que é Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Pastor, o que eu tenho que fazer? A prova veio, a prova chegou. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. No meio das provas, Deus vai falar contigo. Deus vai dar o direcionamento para você que você precisa. Você tem que estar com seus ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Todos nós passamos por um tipo de prova na vida, mas se nós somos servos de Deus, se nós temos relacionamento com Deus em Cristo, somos seus filhos, nós temos que crer, irmãos, que Ele cuidará de nós em todo o tempo.
Não vai ter momento em que Deus vai deixar você na mão. Eu lembro, irmãos, quando eu era bancário, os irmãos sabem que eu trabalhei 28 anos em banco, e eu fui gerente do Bradesco, fui gerente no Sicredi, e quando eu fui gerente do Bradesco, gerente de agência, chegou aquela situação: ou eu fico no ministério, ou eu vou ser bancário o resto da minha vida. Se você olhar financeiramente, você é bancário, né? Que hoje, não tem vergonha de dizer, irmãos, eu ganho talvez 1/3 do que eu ganharia se eu fosse gerente de banco. Talvez o meu salário hoje seja 1/3, se não for menos, do que ganha um gerente de banco. Mas na época Deus falou para mim: cuida da minha igreja. Eu comecei a recusar propostas. E no mundo é assim, irmãos. Quando você recusa, você também é recusado. Você não tem compromisso comigo, eu também não tenho compromisso contigo. É assim, é simples assim, né? E na época eu lembro que a minha família ficou bastante abalada, porque eles se acostumaram a ver eu vindo do banco e trazendo o recurso, e a gente, quer queira, quer não, a gente construiu um padrão de vida em função daquele recurso que nos foi colocado nas nossas mãos. E aí vem quer entrar aquela preocupação no coração. Só que aí, irmãos, toda hora Deus falava comigo. A gente foi num monte orar, lá naquele bairro Zé Pereira. Entramos lá no meio daquele mato, lá numa sexta-feira à noite. Falei, nós vamos num lugar que ninguém conhece a gente. Vamos chegar lá altas horas, para não ter essa situação de alguém falar alguma coisa porque sabe do que eu estou passando, né? Aí chegamos, na hora que a gente chegou no monte, eu coloquei o pé na roda assim, que o pessoal estava orando, já veio uma mulher lá: meu servo, porque temes? Não cuidei de ti até agora, eis que cuidarei de ti, não te faltará nada. Irmão, eu nem fiquei lá. Eu já cheguei lá, recebi a profecia, orei um pouquinho e fui embora. Por quê? Irmãos, Deus, Ele é tremendo. No meio da sua prova, Ele vai falar com você. Ele vai falar de uma maneira que você não vai ficar confundido, que você não vai ficar, irmão, será que Deus falou comigo? Será que eu estou no caminho certo? Não tem será, não tem será. Deus vai te dar a direção em nome de Jesus, amém? Irmãos, quando Josué, ele chega ali diante do Jordão, Moisés já não estava mais vivo, e ele aprendeu, irmãos, a conhecer Deus através de Moisés. E Deus falava com Moisés, e a nuvem aparecia para Moisés, era tudo com Moisés. Aí ele chega ali agora, ele olha para aquele Jordão, ele olha para o povo desobediente, rebelde, inconstante, um povo difícil. O povo de Deus é difícil às vezes, irmãos. Às vezes o povo de Deus é tudo isso, às vezes o povo de Deus é rebelde, é desobediente, é inconstante. Uma hora está dando glória a Deus, outra hora está querendo chutar o pau da barraca, quer sair da igreja, quer desistir de tudo. Esse é o povo de Deus. E ele olha para o povo de Deus e fala: Senhor, e agora? Será que o Senhor vai falar comigo? Deus aparece, fala: levanta-te, levanta-te, Josué, e passa esse Jordão. Levanta-te, Josué, e passa esse Jordão. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Aonde pisar a planta do seu pé, será o vosso termo. Porque você fará entrar este povo, a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? É o seguinte: eu sei que você está na prova, eu sei que você está desanimado, anima o teu coração, esforça-te, se esforça. A vitória eu vou te dar, mas se esforçar cabe a você. Ter bom ânimo cabe a você. Você tem que se esforçar, você precisa ter bom ânimo diante desse momento.
Pare de ficar olhando para o Jordão, pare de ficar olhando para o povo e olhe para mim, que sou teu Deus, e eu vou te dar força para vencer mais essa prova. Nessa noite tem um Deus dizendo para pessoas aqui: olha para mim, olha para mim. Para de ficar olhando para os problemas, para de ficar olhando para as dificuldades, para de ficar olhando para a luta, e comece a olhar para aquele que vai te dar a vitória sobre a luta. Levanta-te, tenha bom ânimo, esforça-te e tenha bom ânimo. No meio da prova, Deus fala com os seus escolhidos, Deus fala com os seus ungidos, Deus fala com os seus servos, com as suas servas. Deus falou com Josué para levantá-lo, dizendo: olha, eu tenho uma obra para fazer através da sua vida. Tem gente que eu vou abençoar através de você, mas você tem que estar em pé, você tem que estar firme, porque as pessoas te seguirão. Se você não estiver firme, elas não ficarão firmes. Se você não caminhar, elas também não caminharão. Se você esmorecer, elas esmorecem. Se você entregar os pontos, elas entregam também. Eu te coloquei para ser referencial, aleluia. Eu te coloquei para que através da sua vida outros caminhem na direção da bênção. Você que está aqui nessa noite, eu quero declarar que pessoas seguirão seus passos. Pessoas caminharão com Deus olhando para a tua vida. Pessoas ficarão firmes vendo a tua firmeza. Pessoas se comprometerão com Deus vendo o seu compromisso. Pessoas ficarão animadas a partir da sua atitude de ânimo diante das suas lutas. Nessa noite, ouça, no meio da prova Deus fala. Irmãos, pensando em prova, eu lembro da prova de Geazi. Quem lembra de Geazi aqui? Servo de Eliseu. Diante dos sírios, acorda Geazi, tira a remela do olho. Aí ele olha e vê os exércitos sírios que cercaram o acampamento. E ele fica desesperado: estamos perdidos, estamos mortos. Porque ele viu ali aquele grande exército inimigo. Ou seja, a prova chegou para ele através de um cerco. Ele estava cercado pelo exército inimigo. Aí ele chama Eliseu. Eliseu olha e fica tranquilo. E muitas vezes nós somos que nem Geazi, irmãos. Os problemas nos cercaram, as dificuldades nos cercaram, e a gente está olhando as dificuldades que nos cercaram, os problemas que chegaram. Só que no momento ali em que ele está naquela situação, veio a palavra de Deus ao seu ouvido através do profeta Eliseu, aonde o Senhor falou para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E aí o Senhor abriu os olhos de Geazi e ele viu carros e cavalos de fogo que haviam cercado o acampamento, anjos, cavalos de fogo, anjos de fogo, seres celestiais que estavam ali cercando, e eram muito mais numerosos do que os exércitos inimigos. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, talvez isso precisa acontecer na sua vida, é Deus abrir os seus olhos para você ver que tem anjo aí te cercando, que tem seres espirituais que Deus colocou à sua volta para te guardar, tem anjo aí, tem carro de fogo, tem providência do céu na tua vida, só que você não está vendo. No meio da prova, abra os seus ouvidos para ouvir Deus falar com você. Amém? No meio da prova, tenha coragem de caminhar com Deus pelo vale, ao invés de caminhar em direção ao Egito, em busca de sucesso material. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Senhor disse a Isaac: não desças ao Egito, não vá para o Egito, entra no vale comigo, passa pelo vale comigo. No Egito tem dinheiro, tem recurso, tem sucesso financeiro, mas lá está o pecado. Lá está o pecado. No vale é vale, não tem recurso,
tem dinheiro, você vai olhar e não vai ver as coisas que você gostaria de ter, e tem lá no Egito. Lá no Egito tem tudo isso, no vale não tem, mas só que no vale tem eu contigo. Eu estarei com você no vale. No Egito tem tudo isso, mas tem um pecado. Irmãos, o Egito representa o quê? O mundo. O Egito representa um sistema pecaminoso que nos cerca e que trabalha 24 horas por dia para nos manipular em função das nossas necessidades, dos nossos desejos, dos nossos anseios materiais, prometendo para nós tudo que o nosso coração deseja. Você quer dinheiro? Aqui no Egito tem. Você quer fama? Aqui no Egito tem também. Você quer prazer? Prazer sexual? Você quer prazer? Que tipo de prazer você quer? Aqui no Egito tem. Tudo que é prazer, que a sua carne deseja, no Egito tem. Só que você tem que aceitar o pecado. E aí, é aí que o Egito pega muita gente, irmãos. E é aí que o Egito pega muitas pessoas. Porque as pessoas, elas ficam vislumbradas pela oportunidade de ter no material, sem parar para pensar no que elas vão perder no espiritual. Vou repetir, elas ficam vislumbradas com a oportunidade de ter no material, sem parar para pensar no que elas vão perder no espiritual. É assim que o mundo trabalha. O mundo trabalha para corromper o seu coração e o meu todos os dias, para roubar a nossa fidelidade a Deus, a nossa fé, a nossa integridade. Eu ouvi uma frase uma vez que chamou muita atenção, que no mundo as pessoas passam a ter preço, mas quando elas vêm para Cristo, elas passam a ter valor. Porque no mundo todo mundo tem um preço. Qual é o preço da sua fidelidade? Qual é o preço da sua integridade? Eu pago pela sua integridade, eu pago pela sua fidelidade. O mundo, ele coloca preço em você. Deus não. Deus te dá valor. Você quer ter valor ou você quer ter preço? Se você quer ter preço, simples, vai para o mundo. Você vai ser uma pessoa que vai se vender direto. Todo dia você vai se vender para ter alguma coisa. Agora, se você quer ter valor, anda com Deus. Você vai aprender a dizer não ao mundo, vai aprender a dizer não às tentações, vai aprender a dizer não ao diabo. Vai passar pelos perrengues do vale, mas vai estar firmado naquele que vive, vai estar firmado na rocha eterna que é o Senhor. Aleluia. Ele te sustentará, Ele te dará vitória. Irmãos, como eu trabalhei em banco, se tem um lugar onde você aprende a se corromper, em banco. Se tem um lugar onde você vê pessoas fazendo um monte de coisa errada para ganhar dinheiro, é em banco. Quantas pessoas eu vi forjando cadastro financeiro, inventando coisas que não tinha, que não era dele, só para levantar um dinheiro, fazer um empréstimo e não pagar, e deixar lá aquela dívida, porque existe um lema que de banco ninguém tem dó. E é um lema, existe, né? Então existe a corrupção que vem das pessoas que entram no banco querendo dinheiro do banco, querendo fazer maracutaia. Existe a corrupção de quem trabalha internamente, né? No banco eu lembro que tinha um lema assim: quem rouba R$1, rouba 1 milhão. Porque o problema não é o tamanho do roubo, é o roubo. Se uma pessoa roubou R$1, ela vai roubar 1 milhão. É só ela ter a oportunidade para roubar 1 milhão, porque ela já roubou R$1. Quantos funcionários eu vi, infelizmente por coisa pequena, sabe, perdeu o emprego, porque no banco você é testado também. Existe aquela situação de você às vezes mandar para um caixa um valor a mais, de propósito, só para ver se no final do dia aquele caixa vai devolver aquele valor. E várias vezes não devolvia. Não sobrou no teu caixa? Não.
O caixa bateu. Tá bom. Só que quem está lá na ponta sabe que foi dinheiro a mais. Ou seja, a pessoa mentiu. Então, em tudo na vida você é provado, você é testado, a sua integridade é testada, né? E muitas vezes as pessoas se vendem. Vi caixa se vender por causa de 100 reais. 100 reais. Foi colocado 100 reais a mais no tubo do dinheiro dele. Porque no banco tem um tubo que passa por cima. Ainda tem, Gabriel, aquele tubo? É porque o Gabriel é bancário. Manda o dinheiro lá do cofre, vem, cai lá no caixa. Aí você manda um dinheirinho a mais. E a pessoa pega aquele dinheiro. Então, quantas pessoas, às vezes, vende a sua integridade por mixaria, né? Irmãos, na vida é assim. Nós, todos os dias, estamos sendo provados. Estamos sendo provados para ver aonde está a nossa fidelidade, aonde está o nosso coração, a quem nós devemos verdadeiramente a nossa adoração. É ao mundo? A quem nós devemos a nossa adoração? É a Deus? Com quem nós estamos mais comprometidos? Então o Senhor disse para Isaac: não vá para o Egito, eis que eu te abençoarei, eu te prosperarei. Seja fiel a mim, caminha comigo, passa pelo vale, mas não caminha em direção ao Egito. Quero dizer para você nessa noite: não caminhe em direção ao Egito. Amém? Fala para o seu irmão aí: não vai para o Egito, irmão. Não vai para o Egito. Lá no Egito o crente se perde. Irmãos, eu lembro de Daniel, quando ele foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, ele e os outros 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, que a Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego eram os nomes babilônios, né? O nome deles judaico era Misael, Ananias e Azarias, e eles foram para lá. E quando eles chegaram lá, você vai ver isso no capítulo 1 de Daniel, eles foram escolhidos como os nobres, porque eles eram jovens que tinham uma cultura, uma intelectualidade mais refinada, eles eram mais desenvolvidos intelectualmente, culturalmente. E aí esses jovens, eles eram separados para ficar lá no palácio do rei. E o rei falou assim: é o seguinte, nós queremos a sua sabedoria, a sua cultura, mas nós não queremos o seu Deus. Aí mandou um manjar para eles. O manjar do rei da Babilônia era um manjar consagrado aos deuses da Babilônia. Ou seja, é só você comer o manjar, você está na elite. Você vai fazer parte da elite do reino. É só comer o manjar. Daniel, capítulo 1, versículo 8, Daniel diz assim: não pedi ao Senhor que não me permitisse não me contaminar com os manjares do rei. E aí quando o eunuco vem, ele diz: não vou comer os manjares, nos dê apenas legumes. E o eunuco ficou preocupado, porque se eles ficassem desfigurados, se a aparência física deles ficasse, vamos dizer assim, pior do que a dos outros, ele seria morto. Aí Daniel falou: fica tranquilo, nos dê apenas legumes e água. E passou o tempo em que eles seriam vistos pelo rei, pelas autoridades. E quando eles chegaram lá, a aparência de Daniel e dos outros jovens era muito melhor do que a de todos os demais. Por quê? Porque tiveram coragem de dizer não para o mundo e dizer sim para Deus. Quero dizer para você nessa noite: sim para Deus. Amém? Diga sim para Deus, em todo tempo, em todo tempo. Ele é o dono da sua prosperidade, Ele é o dono do teu sucesso. Se Deus não for capaz de te fazer próspero e sucedido nessa terra, ninguém fará.
E se fizer, será uma proposta enganosa para te levar para o inferno. Eu quero dizer para você, na prova, passe pela tentação de ir para o Egito, dizendo não ao inimigo e dizendo sim para Deus. Amém? Na prova, o que fazer, pastor? Na prova, aceite a correção de Deus, crendo que você vai prosperar depois. Quem quer prosperar com Deus? Às vezes, para prosperar com Deus, você tem que ser corrigido antes. Esse texto diz que Isaac, quando ele foi para lá, ele tinha uma mulher muito bonita. Como é que é o nome da mulher de Isaac, irmãos? Rebeca. A mulher dele era formosa. E ele chega lá e fica com medo de que os homens daquela terra o matassem por causa da sua mulher. Por medo, ele mentiu. Ele resistiu ao Egito. Mas quando chegou a situação em que ele poderia perder algo dentro da sua casa, em que algo poderia acontecer com ele em função da sua mulher, ele permitiu que o medo naquele momento fosse mais forte que a sua fé. E ele acabou mentindo. Ele mentiu. Mas eu pergunto para os irmãos, o propósito de Deus era prosperá-lo? Sim ou não, irmãos? Era abençoá-lo? Mas só que Deus não pode abençoar quem está no pecado. Deus não pode abençoar quem está vivendo no pecado. Então, primeiro Deus precisa tratar o pecado. Deus precisa tirar o pecado. Tinha uma mentira na vida dele, que tinha que sair da vida dele. Tinha um pecado na vida dele que tinha que ser removido da vida dele, para que Deus pudesse prosperá-lo. E muitas vezes a nossa vida é assim, irmãos. Tem coisas que precisam sair para a prosperidade entrar. Se tem pecado na nossa vida, se tem mentira na nossa vida, se tem maledicência, se tem fofoca, se tem rebeldia, se tem alguma infidelidade, Deus vai ter que tirar para depois nos prosperar. E diz o texto que Isaac, ele estava na janela lá, não sei, o texto não diz como eram as casas, como é que era o ambiente, mas ele estava numa janela brincando com a sua Rebeca. E o rei, olha só, o rei viu que tipo de brincadeira que era, eu também não sei, mas deveria ser brincadeira de marido e mulher. Não tem como entender que está brincando com a sua mulher. Então o rei viu e falou: é mulher dele. Ele mentiu. Ou seja, ele estava brincando no pecado. Ele estava acomodado no pecado. Aí o que aconteceu? Deus permitiu que o pecado fosse exposto, para que ele fosse tratado, para que o pecado fosse tirado. E muitas vezes é assim. Aí o rei chega para ele e fala: você não foi verdadeiro comigo, né? E aí o corrigiu. Mas era a correção de Deus vindo através daquele homem. E aí Isaac, o que ele fez? Ele aceitou, ele reconheceu, ele disse: eu errei mesmo, eu falhei, eu menti. Por quê? Porque eu temi pela minha vida. Irmãos, Deus não procura crente perfeito, Deus procura crente humilde. Deus procura crente que tem coragem de confessar, reconhecer seus pecados quando erra. Nenhum de nós aqui é perfeito, amém, irmãos? Eu estou falando por mim, né? Se tem algum perfeito aqui, vai que tem alguém que se acha perfeito. Eu não sou. Eu tenho minhas falhas, tenho meus deslizes, né? Mas eu errei e vou lá nos pés do Senhor: Senhor, perdão, papai. Dá mais uma chance. Aí Deus renova. E Deus te levanta. E Deus te conduz. E o que aconteceu? Ele foi corrigido, aceitou a correção com humildade. E aí diz, irmãos, que a partir dali ele começou a prosperar. Ele começou a prosperar. E ele se tornou mais rico e mais poderoso que o próprio rei daquele lugar.
Você consegue entender isso? A bênção de Deus estava sobre ele, de maneira que ele prosperou sobremaneira. O que é sobremaneira? Abundantemente. Ele prosperou acima da medida, além do que era esperado, sobremaneira, ao ponto do rei e dos moradores daquela terra dizer: se aparta de nós, porque você ficou mais poderoso que a gente. Os nossos campos não dão para conter o que você tem e o que a gente tem. E aí começaram a ter inveja dele. Só que a inveja do não crente não pega no crente. Pode ter inveja à vontade, você está guardado debaixo da mão de Deus. Começaram a ter inveja do Isaac, e ele prosperando, e ele crescendo. E eu quero dizer para você, querido, quando você está debaixo da bênção, por pior que seja o cenário de adversidade que te cerca, o cenário da adversidade, dificuldade que está à sua volta, não vai impedir você de prosperar. Amém? Não vai impedir você de avançar. Por quê? Porque o que prevalece na sua vida não são as dificuldades do mundo, mas a bênção do Deus que você serve, a bênção do Deus que te carrega, a bênção do Deus que vai contigo na caminhada. Porque a prova, ela é um momento na nossa vida. A gente não vive de prova. A prova ela chega e a prova acaba, mas a bênção de Deus permanece para sempre. A bênção de Deus é permanente. A prova é um momento. Prova é um momento na sua vida. Vai ter um momento da prova, mas a bênção ela é permanente. Você está debaixo da bênção hoje, vai estar debaixo da bênção amanhã, daqui a um ano você continua debaixo da bênção, até o último dia de suspiro de vida nessa terra, você está debaixo da bênção. As provas vêm e as provas vão, mas a bênção de Deus é sobre a tua vida. Amém? Fala para o seu irmão aí: em Cristo a bênção de Deus é sobre você. A bênção de Deus é sobre as nossas vidas, irmãos. Mas em último lugar, no tempo da prova, seja mais perseverante na prática do bem do que os seus inimigos na prática do mal. Diz a palavra de Deus que Isaac, ele foi cavar poços. Amém? Está todo mundo ligado aqui? Tinha os poços, porque aquela terra que os filisteus moravam já tinha sido do seu pai Abraão no passado, e Abraão tinha feito poços lá, só que os filisteus fecharam os poços. Só que ele foi lá abrir os poços. Aí ele abriu um poço, o povo foi lá e brigou com ele, falou: esse poço é nosso. O que ele fez? Pode ficar para vocês, não vou brigar por causa desse poço. Aí ele caminhou mais um pouco, abriu outro poço, água. Chegou uma outra turma: esse poço é nosso. Ah, é? Pode ficar para vocês. Aí ele caminhou um pouquinho mais longe, ele cavou um terceiro poço. Lá ninguém foi brigar com ele, e esse poço se tornou dele. Mas o que eu quero dizer para você, querido, nessa noite, eu conheço muito crente que no primeiro poço já saiu no tapa. Eu cavei esse poço e tal, e já ia partir para cima, e já era raquetada, tapa na orelha, enfim. E no segundo poço piorou, né? Isaac não. Vocês querem ficar com o poço? Fica com o poço, porque o que eu perco aqui, eu ganho lá. Amém, igreja? O que eu perco aqui, eu ganho lá. Eu quero ganhar é lá. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. O inimigo, ele vai fazer de tudo para te tirar da presença de Deus. E muitas vezes vai criar situações de injustiça para te levar pelo caminho da contenda, pelo caminho da discórdia, pelo caminho da briga.
Porque se você entrar nesse caminho, será um caminho de derrota para você. Deus, Ele quer te levar por um caminho de vitória através do amor. Eles vieram contra Ele com ações ruins. Eles vieram contra Isaac com o mal, mas Isaac combateu o mal com o bem. A palavra de Deus nos diz que nós temos que combater o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe. E se tiver sede, dá-lhe de beber. E não entre em contenda com os seus inimigos, porque o Senhor diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que existe um Deus que briga as suas lutas. Você não precisa brigar com ninguém. Quando você abençoa quem te persegue, quando você abençoa quem te dá prejuízo, Deus entra em cena na tua vida. E se tem alguém que tem que brigar com quem vai te ferir, não é você, é Deus. É Ele que vai entrar em cena. Quando quiseram apedrejar Caleb e Josué, porque foram espiar a terra, espiamos a terra boa, que mana leite e mel, o Senhor nos dará. Apenas não sejamos rebeldes, vamos confiar no Senhor, porque Ele nos entregará a terra. O povo pegou pedras para apedrejar Caleb e Josué. Quando a gente quer servir a Deus, às vezes a gente leva pedradas, ou às vezes as pessoas querem nos apedrejar. Sabe o que aconteceu naquele momento? Deus apareceu e falou: vai ter apedrejamento aqui. Meu servo Caleb, eles perseveraram em me servir e foram fiéis a mim. Aquele povo todo acabou ficando no deserto. Deus não deixou nenhum entrar na terra prometida, mas Josué e Caleb entraram. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus te defende todos os dias. De quem fala mal de você, de quem te acusa, de quem te fere, de quem maquina o teu mal. Você não precisa se preocupar, porque existe um Deus que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a escuridão de noite. Ele te guardará. Ele te guardará ao romper da manhã. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ele te guardará. Não toscanejará o Santo de Israel, aquele que te guarda. Isso quer dizer que os olhos de Deus não fecham. De dia e de noite eles estão abertos sobre a tua vida. Deus te guardará de noite, Deus te guardará de dia. Deus te dará a vitória. Amém? Na prova, viva essa verdade, viva essa realidade. Na prova, lembre-se do Deus que é fiel, que cumpre promessas e cuida dos seus servos. Na prova, abra os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Deus vai te dizer. Deus não vai te deixar sem direção na tua prova. Na prova, vença a tentação de caminhar em direção ao Egito, pagando o preço de caminhar com Deus no vale, dizendo não ao inimigo e sim para Deus. Na prova, aceite a correção de Deus para prosperar depois. Errou, se humilha, pede perdão, se arrependa, que a prosperidade vem em seguida. Amém? A prosperidade vem sobre a tua vida. Na prova, persevere em praticar o bem, mais do que os teus inimigos em praticar o mal. Eles vieram e praticaram o mal contra Isaac, mas Isaac perseverou em praticar o bem em favor da vida deles. O poço que poderia ser dele, porque ele cavou, ele deu. Vocês querem o poço? Fica com o poço. Estou abençoando vocês. Estou abençoando a vida de vocês. Estou aqui para abençoar. Eu não estou aqui para amaldiçoar ninguém. Estou aqui para ser bênção. Quem está aqui para ser bênção nessa noite? Então fique em pé nesse momento. Aleluia.